O mercado tá daquele jeito, hein? Meu Deus do céu, já virou aquela loucura. E a gente segue aí trabalhando, apurando. Vamos falar muito sobre Vitão, zagueiro do Inter, Gerson, meia do Zenit, Gabigol. O Cruzeiro está mais propenso, mais disposto a fazer um negócio que não seja assim um negócio tão bom, ou pode ser bom, aí depende da visão. Com o Santos, uma transferência de Gabigol, até mesmo por empréstimo. Mas quem vai chegar com informações agora, porque é o seguinte, cara. A manchete da turma do bate-bola hoje foi o seguinte: Papai Noel prepara presente para a Nação Azul. Hein? Será que vamos ter lá? Vai passar lá o Papai Noel ou não? Emerson Pansieri trouxe aqui uma informação de Everton Cebolinha, cara. É outro patamar, hein? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é rapidinho aqui, já vou soltar o vídeo, né? Chegando com as informações importantes do nosso Cruzeiro, mercado agitado. Vamos aqui estar reagindo o vídeo da Samuca TV e Tatiá Esporte, deixando os créditos aqui, né, pessoal? Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, pessoal. Então é isso, bora pro vídeo? Deixa eu começar aqui com o assunto Gabigol, porque isso vem rendendo muito. E lá atrás, ou logo depois de tudo que aconteceu, existia um pensamento ali, na semana passada, né, de dificultar ao máximo. O Cruzeiro contrata o Tite, aí todo mundo já pensa que o Tite dificilmente vai trabalhar com o Gabigol. Claro que o Tite é profissional, entende o lado do clube de ter um contrato importante com o atleta, o Gabigol também é profissional, entende o lado do clube de pagá-lo em dia sempre, e por isso tem que cumprir todas as obrigações, mas é pouco provável de que os dois estejam no mesmo ambiente em 2026. E com isso, o que acontece? Existe mesmo o interesse do Santos e hoje um Cruzeiro mais aberto ao diálogo para que até possa pagar uma parte aí dos vencimentos do Gabriel, do Gabigol, para que ele vá ao Santos, seja por empréstimo ou de alguma outra forma. Hoje a conversa que existe é para um empréstimo, com o Cruzeiro tendo que... Porque hoje a questão quem tem que definir é o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro não definir, nem que seja uma saída por empréstimo e pagando uma parte, o jogador vai ficar aí, né? E aí ele vai ficar aí em quais condições? Com um técnico que é público para todo mundo que os dois tiveram um problema. E dificilmente, repito, vão voltar a trabalhar juntos. Esse é o grande problema, essa é a grande questão que tá pro Cruzeiro resolver, né? Foi o Cruzeiro que fez um contrato até 2028, foi o Cruzeiro que prometeu pagar, e isso aí não é nenhum problema. O Cruzeiro segue pagando tudo rigorosamente em dia, honrando todos os seus compromissos. E a conta que tem agora é: tem algum clube interessado em levar o Gabigol do Cruzeiro, fazendo uma oferta de compra, pagando a totalidade do salário? Aí eu já te dou a resposta é não. E além disso, teria que ser um clube em que o Gabriel vai aceitar o projeto. E por isso que surgiu o Santos, que é hoje o único interessado no jogador, tem a história dele lá, passado, menino da vila e tudo mais. Então, o Santos topa pagar uma boa parte aí do salário, mas não a totalidade. E aí teria que ficar com o Cruzeiro, pagar essa outra parte. Ou então, ficar com o atleta sem ser aproveitado e pagando a totalidade. Essa é a conta que se faz hoje no Cruzeiro para ter isso. Ah, mas já fechou tudo com o Santos, está tudo acertado? Não, não está. O staff do jogador, inclusive, aguarda esse desfecho para entrar em ação. Não teve, pelo menos nas últimas horas que eu busquei conversar com pessoas importantes que cuidam da carreira do Gabriel, não teve essa questão de uma conversa com os clubes, com o próprio Cruzeiro, para se resolver isso. E essa conversa ela precisa acontecer em algum momento, então vamos aguardar. Claro que as partes trabalham para que tudo seja resolvido até antes da reapresentação, né? Para aí não ter nem que vir a Toca da Raposa 2, ou se for vir somente para acertar os detalhes ali da saída. Então é o que as partes estão conversando neste momento. E aí tem o outro lado da história, que esse é o mais interessante para o torcedor, que é a questão de mercado, né? O que o Cruzeiro vai buscar no mercado. E aí eu vou trazer algumas informações importantes, muita coisa vem surgindo. Vamos lá, porque temos informações importantes de mercado. E o que temos? Primeiro, sobre o Gerson, todo mundo aí saiu falando um monte de coisa, isso e aquilo, e hoje eu acho que tá todo mundo aí na mesma pegada, no sentido de o valor pedido pelo Zenit. O Zenit pode ter pedido outro valor para outro clube? Pode ter pedido. Mas na conversa com o Cruzeiro, o valor inicial foi de 40 milhões de euros. E aí, óbvio, né? 25 milhões de euros já não seria uma negociação fácil. 40 milhões, então, uma negociação ainda mais difícil. Mas é o jogador que o Cruzeiro quer. Até a próxima semana, tem um dirigente importante do Zenit. Vou até tentar resgatar o nome dele aqui. Alexander Medvedev. É ele quem manda
e desmanda no clube russo, terá uma conversa com esse dirigente do clube para entender a real condição. O Gerson quer deixar a Rússia, mesmo tendo jogado mais aí nas últimas semanas ou nos últimos meses, mas ele vê uma possibilidade boa de retornar ao futebol brasileiro, questão de adaptação, mesmo sendo 6 meses depois, né, do clube ter feito aí um esforço muito grande, pagou 25 milhões de euros à vista, a multa ao Flamengo, né? Mas essa conversa com o Medvedev é que vai definir, para o Cruzeiro entender realmente. Só sai somente por esse valor? Tem alguma forma de compor? Pode ser uma pedida menor, até para atender aí ao desejo do atleta, de todos os pares envolvidos nesta história? Então, é o que o Cruzeiro vai trabalhar. E aí, o André Cury, que é um empresário muito influente, e é o empresário do Jonathan Jesus também, e aí acabou estando no meio deste negócio, né, para tentar entender quais são as condições de fato e se tem como uma composição melhor, até para que o Gerson possa seguir a vida e sonhar ainda com disputa de Copa do Mundo. O plano A, é o jogador que o Cruzeiro quer. Muito difícil, mas é hoje o jogador que o Cruzeiro quer. Claro que se não der o Gerson, o Cruzeiro vai partir aí para outras questões, sabendo que o Tite quer um jogador com essas características, e por isso o entendimento é que dá para esticar um pouco a corda e tentar negociar mais para ver se as condições elas melhoram. E aí vem a questão que a gente tinha trazido mais cedo, esse nome já surgiu há um tempo, que é entre Cruzeiro e Vitão. Zagueiro do Internacional, esse nome está aí no mapeamento do Cruzeiro já há um bom tempo. E a questão é o seguinte: o Cruzeiro definiu o Vitão como alvo principal para a zaga. Nome que agrada ao Tite, já agradava ao departamento de scout. Então, o mapeamento foi feito e aí, quando chega um técnico, esse zagueiro aqui eu vejo como interessante no meu time, você já tem tudo ali mapeado, passa para uma negociação mais firme. E o que eu tenho de informação, que a gente tem de informação, é o seguinte: o Cruzeiro fez uma proposta firme, realmente, ao Internacional, de uma compensação financeira, podendo envolver, sim, jogadores. O João Marcelo realmente é um nome que agrada ao Inter, mas até o staff do jogador, o entorno do jogador, né? A gente conversou com o entorno do jogador, e aí, obviamente, né, se as partes se acertarem, os clubes, os atletas vão precisar serem comunicados, né? Então, isso vai ser uma segunda etapa, ainda não aconteceu, e precisa acontecer a partir do momento em que tudo dê certo. E aí o Cruzeiro poderia envolver um jogador indo em definitivo, a questão do Japa, né, que foi muito comentado também, é outro que precisa ser procurado, acertar. Eu acho até que, dando tudo certo entre os clubes, definindo, essa segunda parte se acerta. Mas o que tem hoje na jogada é uma negociação firme, que vai caminhando. Eu acho até que vão chegar em um denominador comum, porque o Internacional tem mais um ano de contrato somente com o Vitão. Então, se entrar 2026, a cada dia, a cada semana, a cada mês que passar, o jogador vai valer menos, né? Porque no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. E tem a questão financeira do Inter também, que todo mundo sabe. O que a gente buscou de informação é que existe, assim, o Inter tentando arrecadar nessa história aí o melhor, né? Quanto mais virar assim, tal clube quer, outro clube quer, tal clube avança, outro clube avança, quanto mais isso acontecer, melhor para o Inter. O Flamengo é um clube realmente que interessa, tem outros clubes aí, até pouco tempo o Palmeiras estava falando, e a informação, o Palmeiras busca um zagueiro no mercado, se vai ser o Vitão, eu não sei. Acho que hoje dos clubes aí que estão no páreo, talvez nem esteja mais o Palmeiras, mas quando tem grandes clubes buscando um zagueiro, o preço tende a aumentar. Então o Cruzeiro fez uma proposta, essa proposta, ela agradou o Internacional, mas tem um outro ponto, a questão dos direitos econômicos. O Inter não tem 100% dos direitos econômicos. Acho que o staff do atleta, o jogador ali, tem uma parte, um percentual. E esse percentual, ele teria que ter uma compra também desse percentual. E é isso hoje que está ali, não diria travado, mas que estão conversando e tentando chegar em um denominador comum. Por isso que eu acho que vai avançar para uma vinda do Vitão, porque o Inter não vai ter outra chance como essa de fazer uma grande negociação. Eu considero uma grande negociação, principalmente se forem pelos valores envolvidos aí, ou os valores divulgados, né, de uma proposta aí de 7 milhões de euros, só que o Inter tem 80%, né? E aí os 20%, eles custariam quanto ao Cruzeiro? Então, é isso que estão conversando, a possibilidade é real, mas aquela cautela sempre, né? Quanto mais aí for virando uma novela, a ideia é definir o mais rápido possível, porque o Cruzeiro, o grupo principal, se representa no dia 5 de janeiro, né? Se puder
chegar já no dia 5 e o atleta estar em Belo Horizonte, melhor. Mas enquanto isso, vamos seguir acompanhando. O fato é que o Cruzeiro, ele quer muito definir essa questão o mais rápido possível. Hoje, a gente pode afirmar aqui, o Cruzeiro tem 2 alvos estabelecidos aí no mercado, com essas negociações em andamento, Gerson e Vitão. Primeiro é definir isso, depois partiria aí para outras questões, vamos dizer, não tão urgentes assim, ou menos prioritárias do que essas 2 situações que eu acabei de dizer. Ele quer reforço para que seja titular do time, né? O próprio Pedro Lourenço já falou e tem essa tendência. Agora não sei, Romano, se vai fechar de hoje para amanhã. Eu acho que não. Eu acho que ainda é bem cedo, porque as negociações não são tão fáceis assim. Uma delas, posso começar a trazer os detalhes? Claro. Vitão. Gosta do Vitão? Sim, bom zagueiro. 25 anos, zagueiro do Internacional, jogador que tem aí uma possibilidade de chegar ao Cruzeiro. Ele foi revelado pelo Palmeiras, né? No Palmeiras teve ali a chance também de jogar no Shakhtar da Ucrânia, então já deu uma rodada. Foi um homem aí muito utilizado, né, pelos treinadores que passaram no Internacional nessa temporada. Tem aí uma idade legal, né? É um jogador que tem 25 anos, como eu disse anteriormente. E o Cruzeiro, o que acontece? Poderia fazer um pagamento ao Internacional, né? O pagamento ao Colorado. O Colorado não tem o valor total do Vitão. Esse é um detalhe importante. E aí, poderia colocar o Japa na história. Poderia emprestar o Japa para o Internacional. Até para ganhar bagagem, minutagem. Pesolano gosta dele. Exatamente. Boa, né? Conhece o garoto, já estava ali naquela... participando, né, de alguns treinos do time principal do Cruzeiro na ocasião. E aí, o Romano teve uma informação mais cedo divulgada, até pela turma do GE, que o João Marcelo já estava colocado nesse negócio. Pelo menos na apuração que eu fiz, ainda não tinha avançado para esse nome. É um nome que agrada o Internacional? É sim, é um nome que a diretoria do Internacional gosta. Mas não tinha avançado para uma saída do João Marcelo, que inclusive no ano passado foi escolhido, né, do Troféu Guará. Então eu me lembro de levar, no início dessa temporada, ele estava machucado ainda, estava operado, o João Marcelo levei até o troféu para ele, para a gente fazer a entrega na casa dele, na residência dele, estava recém-operado. Mas o João Marcelo, pela informação que eu tenho, até agora não está 100% no negócio. É aquele negócio. Eu não liberaria o João Marcelo, não. Depende, né? Qual que é o movimento com o Jonathan Jesus também? Porque aí já começaria a ficar estranha, por exemplo, o Vitão chegar. Ótimo, acho que é uma excelente contratação. É zagueiro para chegar e brigar por titularidade nesse time do Cruzeiro. O Vitão faz os 2 lados. Acho que dos que eu vi mais jogando pela direita, mas faz o lado esquerdo também. E é bom pelo lado esquerdo. Poderia formar uma dupla com o Fabrício Bruno. Seria das melhores do futebol brasileiro. Apesar do Vidalba estar muito bem. Vitão vai ter que comer muito arroz com feijão para tirar a titularidade do Vidalba. Mas ficaria estranho, por exemplo, o Jonathan Jesus sendo negociado ou ser negociado para o exterior e o João Marcelo ser emprestado. Você traz um ótimo zagueiro e perde 2 de suplência. E aí ficaria com apenas um experiente, claro, evidentemente, dando chance para a base. Eu gostaria de pelo menos 4 zagueiros mais experientes. Vindo o Vitão e ficando ou o Jonathan Jesus ou o João Marcelo, apesar do Jonathan Jesus ainda ser muito jovem, mas já é um zagueiro rodado, já com bons minutos no futebol profissional já há alguns anos. Então fica aí esse ponto de interrogação, o que vai ser feito com o Jonathan, o que pode ser feito com o João Marcelo, mas a vinda do Vitão é uma grande notícia, uma grande contratação. Acho que é um namoro antigo também, né, Pansiero? O Cruzeiro já vinha falando do Vitão nessa temporada mesmo, em algum momento, mas que pode dar casamento agora, né? Eu lembro também, viu, Panzi, do Cruzeiro falando do Vitor Gabriel, que é um zagueiro que está no Internacional, canhoto, né? Um zagueiro até mais jovem que o Vitão. O Vitão já tem mais um pouco de estrada. Fiz confusão, era Vitor, mas era o outro Vitor. Era o Vitor, o Gabriel. Mas o Vitão também volta e meia naquele famoso mapa da análise de desempenho, né? Também tá lá mapeado com um xizinho, né? Como jogador interessante. Mas é isso. É um jogador que pode chegar ao Cruzeiro sim. Não dá para dizer que a negociação tá sacramentada, Romano, porque tem detalhes. Quando o atleta não é 100% do time, ele precisa conversar com quem tem o percentual do jogador, isso, né? Então, por isso não dá pra cravar, o Vitão chega e já é zagueiro do Cruzeiro. Não, mas é um caminho legal pra ser percorrido, é um caminho legal pra acontecer. Tá aquela situação assim, ó. Cruzeiro contrata o Vitão e dá chapéu no Mengão, porque o Flamengo tava querendo ele também. Você fica aí que a gente vai pro intervalo, você vai trazer mais detalhes. E tem a questão do Flamengo com o Thiago Maia, né? Que ainda tá devendo. Agora, o Japa, só pra fechar esse assunto, depois que a gente vai trazer outro, o Japa, inclusive, foi sondado pelo Coritiba. O Coritiba tava querendo o Japa. Essa é uma informação também que eu obtive. Mas, pelo jeito, aí é o Internacional ganhando do Coritiba pra levar o jogador do Cruzeiro emprestado. O Pesolano conhece ele, né? Mas pro jovem é bom você colocar na balança onde ele vai jogar mais, né? Se é só um empréstimo e o Cruzeiro quer dar minutos pra um atleta jovem que é bom de bola, não sei, onde ele vai jogar mais? Coritiba ou Internacional? Apesar do Inter ser uma vitrine maior, pode ser que no Coritiba ele tenha mais minutos. E aí pode ser um empréstimo mais interessante. Gente, vamos falar do Cruzeiro, porque é o seguinte. O Emerson Pansieri trouxe aqui uma informação
de Everton Cebolinha, cara. É outro patamar, hein? É um bom jogador, né Romano? Inclusive o Tite que trouxe ele pro Flamengo, né? No início da temporada. É um jogador que sofreu um pouco com a adaptação, mas se lesionou e tal. Diferente, né? Diferente onde ele tava e jogando pouco e vir pro Brasil, essa correria louca aí. A gente tem os números dele aí, ó. Nesse ano são 43 jogos. O contrato dele até o meio do ano que vem, 7 milhões de euros é o valor dele. Mas tava muito bem no final da temporada, tá? Tava sendo o Felipe Luiz muitas vezes sendo questionado por que colocou o Samuel Lino, várias vezes não colocou ele. Ele tava entrando muito bem no jogo, segundo tempo. É bom jogador, né? Um jogador tem jogador que vai muito bem com um determinado treinador, né? E ele foi muito bem. Foi muito bem com o Tite. O Tite levou ele pra seleção. Sabe, tem confiança. É um jogador que a gente vê claramente que precisa da confiança do treinador, né? É aquele jeitinho mesmo dele mais tímido e tal. Geralmente jogadores assim, eles precisam dessa confiança do treinador pra se soltar e ir bem, né? E aquele negócio, né, Marcos? A gente estava falando isso ontem, tentar lembrar aqui qual jogador que o Tite... do Matheus Pereira, né? Que o Tite chegou e conversou com o Matheus. Pro Matheus, renova o contrato aí, amplia o contrato, porque eu conto com você. E no caso do Cebolinha, é aquela do tipo assim, poxa, o cara me levou para a seleção brasileira. O cara me pediu no Flamengo. Quer dizer, o treinador gosta de mim. É aquela confiança que falta, às vezes você precisa, né? Vocês podem falar melhor que eu. Ô Romano, o Fabrício, é um jogador que tem um tamanho grande. Não é um jogador pequeno. Sim. Né? Tem uma história, tem 29 anos, mas onde passou com protagonismo. Com exceção do Flamengo. E eu acho até que nessa hora, por ter sido um clube de exceção, onde ele não conseguiu jogar, onde ele não conseguiu... Os números que a gente viu ali dele são praticamente entrando no decorrer dos jogos, no segundo tempo. O Cebolinha, na minha opinião, é um jogador, de protagonismo, para decidir jogo, para estar com mais minutos, né? Para estar dentro do campo jogo todo. E no Flamengo ele não conseguiu ter essa sequência. Desde quando chegou, de repente ainda teve um pouco mais de moral, principalmente com o Tite, né? Era um dos titulares da equipe, mas depois jamais teve a minutagem que o tamanho dele pede, o tamanho do jogador que ele pede. E com certeza ele tá trabalhando nisso, né? Nos bastidores que ele precisa jogar, né, Marcos? Jogador com 29 anos, com potencial. No Flamengo não vai jogar, vai ser aqui dali. Um jogador desse que vem pro Brasil, ele precisa de uma sequência, né? E ali no Flamengo roda muito, cara. É muito jogador pra minha posição, cara. Ô Fabrício, e esse bastidor agora? Os amigos, o Mateuzinho, o próprio Tite, você acha que não, com certeza. Boa, vai comer aquela tapioca de novo. Vem pra cá que você vai jogar. Mateuzinho e ele comendo tapioca, toalha quente. Pode vir que você vai jogar aqui. Isso acontece demais, gente. Demais. Os bastidores estão pegando fogo, mas já estão na cabecinha E o Cruzeiro é um time muito atrativo hoje em dia, né? Você paga bem, você vê que a diretoria deixa os caras à vontade, vai disputar Libertadores, que é gostosinho demais essa competição, bom, né? As características únicas, né? Clima, rivalidade, argentino, porradaria, free shopzinho, né, pai? Perfuminho. Vitória Secret, eu não usava, o Marcos usava Vitória Secret. Tá doido? Não, vem falar não. Não vem não, que aposto que tinha a lista da patroa, não vem não. Não vem não. Tinha a lista da patroa. Maquiagemzinha, tinha que pagar o pedágio. Claro. A gente quando viaja, vai fazer cobertura internacional, a patroa já manda a lista. Já tem a lista ali, tem aquela listazinha pra você poder trazer. Mano, deixa eu entrar nessa história. Claro. Mas vocês estão falando aí do Cebolinha, do Matheus, do Tite. Se esse jogador persistir, né, tiver aí essa vontade dele também ficar no Cruzeiro e o próprio treinador quiser tentar buscar o futebol dele, tem o Wallace, né? O Wallace também jogou no Grêmio, naquela época boa dele no Grêmio, e o Cebolinha também fazia parte daquele grupo. É verdade, né? Você lembrou do Wallace, é verdade. Ele foi campeão com o Cebolinha. O Cebolinha foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Foi Final com o campeão. Lanús. A gente, inclusive, transmitiu esse jogo aqui na Itatiaia, tava lá. Isso com aí. protagonismo ali com o Luan, né? Me parece que foi isso, né? Mateuzinho, Luan, né? Foi. Um timaço. Arthur. Exato. E sabe qual é o grande problema do Flamengo? Você falou do Flamengo. Por exemplo, Michael tá lá, a gente nem lembra, né? Pois é, não joga. Que é outro baita. E o Flamengo, muita gente, cara. E o Flamengo tá de novo atrás do tal do Tati Araújo Castelhanos, lá que tá apaixonado com ele. É loucura, cara. E tá atrás do Tati Castelhanos de novo. O cara tava nos Estados Unidos, foi pra lá, tá atrás do cara querendo contratar. Quer dizer, você vai fechando o espaço. Samuel Lino, Você vai fechando o espaço, né? Vai fechando o espaço do jogador ali. Tanto que o Juninho já foi embora. Foi pro México. Né? E aí você já acaba fechando ali o espaço. Sabe que é difícil demais o jogador querer aceitar uma situação dessa, sabe? Você vai jogar 20 jogos no ano e como titular, sei lá. Então, o jogador às vezes não quer isso, né, cara? Porque ali eles estão tentando formar três elencos, 3 times titulares, mas é difícil o jogador, né, Mark? Porque assim, tem jogadores rotulados já como reserva, sabe? Um bom reserva, mas titular, o cara não quer ficar no banho, é difícil quem aceita, cara. É verdade. Ô Edu, agora tem um negócio que tá chamando a atenção, que é o seguinte, o Cruzeiro, vamos colocar no primeiro ano, né? Contratou muitos jogadores jovens. Agora o perfil tá me parecendo jogadores mais cascudos, né? Você acredita que isso tem muito a ver com o Tite, até o Tite adora falar isso, dá um Mas equilíbrio. o que você chama de primeiro ano?
Não, assim, da primeira leva de reforço, vamos dizer assim. Você fala Villarreal, Arroio. O próprio Caio Jorge é jovem, jogadores jovens O que Cruzeiro vieram. fez uma mescla muito boa de jogadores, de atletas experientes com atletas mais jovens. O Cebolinha é um atleta experiente e ele briga por uma posição onde o Cruzeiro tem bons jogadores, né? O lado esquerdo hoje o Cruzeiro tem Arroio e Sinisterra. O Sinisterra ainda é um ponto de interrogação por conta da parte física. A gente tem uma expectativa muito grande para ele o ano que vem. A exemplo de muitos jogadores que estão retornando para o Brasil, o Sinisterra escolheu jogar no Cruzeiro e no Brasil para tentar jogar a Copa do Mundo. Então não é só o Cruzeiro que quer recuperar o Sinisterra. Ele também quer recuperar, ter uma sequência para tentar jogar uma Copa do Mundo com a seleção da Colômbia, que ele era um jogador constantemente convocado, jogador de Premier League, mas que tem convivido com lesões. Joga do lado esquerdo. O Arroio teve um ótimo final de temporada, muito jovem, é um ativo do clube, fez gol na semifinal da Copa do Brasil, quase coloca o Cruzeiro na final da competição, e o Everton Cebolinha é um jogador que atua naquele setor. Sim. Preferencialmente pelo lado esquerdo, mas com o Tite, na seleção principalmente, ele atuou muito pelo lado direito. Lado direito que pode ter o Gerson, se o Cruzeiro conseguir êxito na contratação. O Tite gosta de jogar com um meia por um lado e um ponta, um atacante pelo outro. Eu vejo uma disputa muito forte no dia a dia, caso o Cruzeiro consiga concretizar todos esses reforços, esses nomes falados. Se eles chegarem para o Cruzeiro, vai montar um elenco muito forte para brigar sim por conquistas, não apenas uma. Elenco forte, elenco equilibrado e com uma disputa constante diariamente nos treinos, para elevar nível mesmo da turma no dia a dia e chegar muito forte nos jogos. Eu acho que esse pensamento é para bater de frente com os principais times, porque a gente fala aí do Flamengo de ter 2, 3 equipes, como disse agora há pouco o Fabrício. Se você não montar algo parecido, dificilmente você vai brigar. Aí você vai tentar brigar por uma Copa. Porque a Copa, as equipes que têm um elenco inferior, elas conseguem. A gente viu agora o Corinthians e o Vasco, que estão longe de ser as melhores equipes do Brasil, mas muito longe mesmo de fazer a decisão da Copa do Brasil. E o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil numa final pobre, não jogando um grande futebol, e que ninguém apostaria isso no meio do ano, por exemplo. Então a Copa te dá essa condição. E se você chega para disputar a Copa do Brasil e Libertadores com um elenco equilibrado e forte, a chance de você bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, ela é maior do que num Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade que provavelmente vai premiar aquele time que tiver mais elenco, não só equilibrado, mas também mais em quantidade, que é o caso do Flamengo nas últimas temporadas. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!